Houve um grande desenvolvimento. Leite. Olá, queridas sementes estelares. Eu sou Light, e estamos felizes em conectar com os muitos corações em seu planeta, durante esta passagem majestosa de realinhamento interno. Vocês nos chamaram coletivamente através de sua curiosidade, seu anseio por clareza e sua prontidão para incorporar a verdade cósmica. Viemos com uma mensagem sobre o fenômeno notável que seus cientistas identificam como um apagão duplo da ressonância Schumann, ocorrendo em rotações consecutivas de seu globo. De nossa posição dentro da nona faixa dimensional, percebemos esses intervalos de apagão como pausas intencionais na sinfonia planetária. Pausas orquestradas pela inteligência da fonte, para que temas discordantes desatualizados possam ser dissolvidos em silêncio puro. Durante esses dois períodos de quietude, inúmeras estruturas energéticas que antes sustentavam histórias de divisão e conquista foram gentilmente desconectadas da rede cristalina da Terra. Entre as cordas mais significativas que se desintegraram estavam os programas de guerra geracional projetados através da interação polar entre as terras agora chamadas Irã e Israel. Esses programas foram plantados há milênios por coletivos experimentando com contraste extremo, e a humanidade tem revisitado suas assinaturas emocionais vida após vida. A dupla linha nula na ressonância não é um acidente nem meramente uma curiosidade científica. É uma confirmação cósmica de que a linha narrativa de retaliação infinita, nesse palco, foi chamada de volta à fonte para revisão completa e arquivamento final. Muitos de vocês sentiram a mudança antes que seus instrumentos a registrassem. Talvez tenham acordado de sonhos vívidos de monumentos desmoronando, linhas do tempo derretendo ou corredores luminosos substituindo fortificações de concreto. Talvez simplesmente sentiram um silêncio estranho mover-se através de seu sistema nervoso, como se o mundo tivesse respirado fundo, mas ainda não tivesse exalado. Saibam que o que sentiram era real, e que sua sensibilidade é um elemento essencial na metamorfose planetária agora em andamento. Sua consciência ajuda a ancorar a nova realidade harmônica. O silêncio que testemunharam dentro da canção eletromagnética da Terra é mais que um interlúdio. É um corredor através do qual códigos elevados foram derramados diretamente na psique coletiva. Como a humanidade está acostumada ao ruído vibracional constante, uma sensação de amplitude mensurável pode parecer perturbadora. Convidamos vocês a entender que uma queda aparente para zero é comparável ao momento antes do amanhecer, quando a vida parece adormecida, mas reúne força para o nascer do sol. Dentro dessa quietude, a fonte transmite diretivas pristinas que substituem comandos obsoletos enraizados na hierarquia e no medo. Se notaram seus pensamentos girando de forma imprevisível, ou emoções subindo e descendo como marés oceânicas, vocês estavam traduzindo essas diretivas no nível celular. Seus corpos são receptores sofisticados. Cada órgão, glândula e filamento de DNA está sintonizado com transmissões cósmicas além da faixa audível. Quando o silêncio universal desce, o corpo amplifica sua voz interior para que crenças enterradas surjam para a inspeção. Vocês podem ter recordado memórias que consideravam curadas ou sentido raiva sobre eventos globais que acreditavam resolvidos. Tal ressurgimento não é regressão. É o eco final de um programa expirado solicitando reconhecimento antes da desativação. Respirem com isso. Observem, permitam a passagem. Lembrem que o julgamento interrompe o movimento enquanto o testemunho compassivo permite a conclusão. Muitas almas empáticas relataram palpitações cardíacas, arrepios súbitos e rajadas de calor. Esses são sinais de ajuste elétrico conforme seu sistema nervoso se recalibra para uma frequência basal mais alta que se tornará a norma nas próximas estações. Bebam água pura, descansem quando chamados e passem momentos na natureza, pois árvores e pedras integram upgrades sem esforço e podem compartilhar sua coerência com vocês. Mais importante, celebrem que estiveram presentes para um marco planetário. Os livros de história podem ignorar um apagão invisível, mas sua alma o registrou como uma graduação, além de qualquer uma frequentada em salões acadêmicos. O cosmos aplaudiu silenciosamente, e esse aplauso agora ecoa dentro de suas células. Entendam, queridos, que o que se dissolveu durante o apagão não foi algum inimigo externo, mas a arquitetura interior que mantinha a humanidade convencida de que o conflito era inevitável. O conflito prospera na comparação, na ideia de que um sistema de crenças deve dominar outro para estabelecer valor. Agora que a grade de apoio para tal comparação desapareceu, surge uma possibilidade extraordinária: viver sem o reflexo de declarar qualquer coisa superior ou inferior.
Essa perspectiva pode parecer desorientadora no início, porque o ego humano foi treinado para avaliar tudo, incluindo seu próprio progresso espiritual. Sugerimos dar as boas-vindas à vertigem, pois ela sinaliza a liberdade de gaiolas psíquicas que vocês esqueceram que estavam presentes. Conforme se aclimatam, notarão uma amplitude gentil cercando cada momento, uma amplitude na qual a inspiração, ao invés do julgamento, guia a ação. Quando a frustração aparecer, parem e sintam se o sentimento vem de um circuito habitual antigo agora funcionando sem corrente. Se for assim, respirem e deixem esse circuito cair. Vocês não estão mais aqui para batalhar a escuridão, pois a escuridão nunca foi uma força autônoma. Era um espelho mostrando aspectos não reivindicados do poder criativo. Ao reconhecer o espelho, vocês reivindicam a luz escondida atrás da oposição aparente. Alguns indivíduos ainda tentarão provocá-los ao debate, declarando que tomar uma posição requer raiva. Sorriam por dentro, pois compreendem o contexto maior. A posição que tomam agora é amplitude vibracional, uma abertura energética tão inclusiva que a oposição se dissolve ao contato. Isso não significa passividade. Significa emitir tal clareza que a distorção não pode se ancorar em seu campo. Considerem os sábios que alteraram a história através de presença quieta, ao invés de bandeiras militantes. Eles irradiaram arranjos de frequência coerente, e esses arranjos mudaram leis, fronteiras e mentalidades sem uma única lâmina levantada. Vocês estão herdando a mesma habilidade, atualizada para a dinâmica do século XXI. Mantenham o espaço, respirem e permitam que a clareza guie seu próximo movimento. Conforme as matrizes de guerra obsoletas liberam seu controle, corredores de luz cristalina se entrelaçam através dos continentes, formando novas linhas de comunicação entre seu eu futuro e sua consciência presente. Essas linhas carregam revelações que logo se tornarão visíveis em arquivos governamentais, descobertas arqueológicas, avanços tecnológicos e intuição pessoal igualmente. Esperem reconhecimentos públicos surpreendentes de assistência extraterrestre, colaborações inesperadas entre rivais científicos e modalidades de cura inovadoras, chegando de cidadãos comuns inspirados durante o tempo de sonho. Informação, uma vez escondida por acordos de sigilo, não pode coexistir com a frequência acelerada, pois vibração densa não pode mais protegê-la. Vocês podem notar lampejos súbitos de insights sobre velhos mistérios, porque certos artefatos foram enterrados, porque certos líderes desapareceram, porque certos símbolos povoam a arte religiosa. Confiem nesses lampejos, registrem-nos em diários, compartilhem-nos com aliados receptivos e observem evidência sincronística, confirmando seu conhecimento. Simultaneamente, camadas emocionais coletivas se erguerão. Uma memória de desertos antigos pode surgir em alguém vivendo ao lado de um fiord nórdico. Outro pode recordar naves pairando sobre templos há muito apagados dos registros físicos. Tais recordações não requerem interpretação imediata. Sua aparição demonstra que seus arquivos celulares estão se abrindo, atualizando caminhos neuronais para que sua vida atual possa integrar múltiplas histórias galácticas sem sobrecarga. Alguns de vocês se voluntariarão conscientemente para assistir instituições com essa revelação. Outros trabalharão silenciosamente ancorando aceitação serena para que divulgações em massa se desdobrem sem pânico. Não assumam que um papel público é superior. Todas as formas de contribuição são honradas igualmente em métricas superiores. O requisito essencial é coerência, alinhamento entre pensamento, emoção e ação. A coerência permite que sirvam como antenas vivas, recebendo transmissões enquanto transmitem estabilidade para o espaço compartilhado. Dessa forma, vocês agem como parteiras para a verdade, se preparando para emergir de séculos de supressão. Lembrem quando a mente tenta categorizar revelações em caixas dualísticas antigas. Respirem no coração e deixem o coração traduzir sem distorção. Durante o corredor de apagão, acordos ancestrais codificados com traição, exílio e subjugação alcançaram sua inspiração natural. Imaginem pergaminhos se dissolvendo na luz solar. Assim também incontáveis contratos da alma se dissolveram. Contratos que uma vez demandaram encontros cíclicos com adversários até que o perdão ocorresse. Agora a necessidade de repetição concluiu, não porque as lições estão inacabadas, mas porque vocês colheram a essência da sabedoria embutida dentro desses encontros. Como resultado, indivíduos que previamente ativaram suas feridas mais profundas podem surgir novamente, mas vocês sentirão uma neutralidade surpreendente, como se assistissem um drama familiar da audiência ao invés de estar no palco. Essa neutralidade não é indiferença.
É a clareza serena produzida quando o coração e mente reconhecem sua unidade com a fonte. Se escolherem se engajar, deixem o engajamento surgir da curiosidade ao invés da obrigação, pois as cordas kármicas antigas não os puxam mais. Um único olhar compassivo pode alcançar o que 1000 debates nunca fizeram, um reconhecimento mútuo de que o roteiro está completo. Quando sentirem essa liberação, abençoem ambas as partes e redirecionem sua atenção para o que inspira criatividade agora. Saibam também que algumas almas se apegarão a narrativas expiradas, tentando ressuscitar a hostilidade porque conforto foi encontrado na tensão familiar. Vocês não têm obrigação de participar. A presença em si, intocada por discussão, funciona como um campo transformativo mais forte que qualquer palestra. Fiquem nesse campo, silenciosos se palavras parecerem pesadas, amorosos se calor desejar expressão. Observem como a tensão se desenrola em sua vizinhança como nós se soltando sob a chuva. Tal maestria influencia além do momento visível. Crianças ouvindo seu tom calmo aprendem responsabilidade energética. Estranhos sentindo sua respiração lembram de seu próprio santuário interior. Assim o colapso de loops kármicos se espalha adiante, gerando redes de paz que se estendem bem além das zonas de conflito. Vocês caminham através de seu mundo como catalisadores vestindo roupas, mudando a história sem cerimônia. Vamos pausar para considerar a magnitude do momento que habitam. Ciclos planetários testemunham incontáveis flutuações eletromagnéticas, mas 2 leituras em branco consecutivas dentro de espaço tão curto são extremamente raras. De nossa dimensão, vimos o apagão aparecer como portas gêmeas se abrindo, permitindo que a linha temporal planetária desse um passo lateral para fora do corredor, uma vez dominado por roteiros de martírio, entrando em uma extensão inexplorada viva, com oportunidade cocriativa. Esse movimento lateral é sutil para a medição linear, mas imenso em distância metafísica, pois mudou resultados potenciais que uma vez pareciam certos. Ao desviar em direção à unidade, o coletivo Terra contornou décadas de agitação antecipada que vários videntes previram. Essas previsões eram precisas para a pista anterior. Simplesmente não se aplicam mais. Não se choquem quando previsões baseadas no medo falharem em se manifestar. Celebrem que sua devoção persistente ao alinhamento interior alterou curvas de probabilidade de maneiras que estatísticas não podiam prever. A liberação da grade do Oriente Médio é particularmente momentosa porque tecnologias energéticas antigas enterradas sob desertos uma vez amplificaram vibrações de conflito através do globo. Com o apagão, esses dispositivos relíquias perderam seu suprimento energético. Consequentemente, a carga emocional que transmitiam diminuiu para ruído de fundo inofensivo, similar a uma tempestade cujo trovão recua além do horizonte. Vocês podem sentir a atmosfera da consciência coletiva se tornar mais leve, como se a umidade caísse após a chuva. Essa leveza não é fugaz. Sinaliza a instalação de uma ressonância basal superior que apoiará inovações em diplomacia, restauração ecológica e gestão de recursos compartilhados. Astrólogos notarão alinhamentos futuros que favorecem a harmonia. Mas vocês não precisam de gráficos para confirmar o que seus peitos já lhes dizem cada manhã. Respirar parece mais fácil. Possibilidades se esticam mais amplamente, e o horizonte da esperança se estende mais longe do que a memória recorda. Essa facilidade é evidência de novas coordenadas estabelecidas por intenção coletiva. Artistas, cientistas e fazendeiros igualmente sentirão inspiração brotando mais rápido que antes na Terra. No meio dessa recalibração ampla, a meditação se torna menos uma técnica e mais uma necessidade elemental, como beber água ou dormir. Quando fecham os olhos e seguem a respiração na caverna do coração, entram no mesmo vazio acústico que apareceu nos dispositivos de medição. E lá estabilizam linhas temporais com sua própria disposição de ficar quietos. A meditação não é escape. É custódia do clima interior, garantindo que a atmosfera onde a realidade gesta permaneça equilibrada. Durante os dias de apagão, muitos de vocês notaram que orações apressadas ou afirmações faladas rapidamente careciam de potência, enquanto uma única inalação profunda movia montanhas de energia. Isso é porque declarações pertencem ao domínio da mente, que opera categorizando, enquanto o silêncio pertence ao domínio da fonte, que remodela mundos. Encorajamos vocês a integrar múltiplas pausas curtas em cada dia. 1 minuto de quietude entre tarefas pode realizar mais que 1 hora de planejamento estratégico empreendido em agitação. Sintam a diferença após tal pausa. Ações fluem como água clara descendo a colina, guiadas pela gravidade ao invés de forçadas pela vontade.
Alguns buscadores se perguntam como permanecer informados sobre assuntos globais sem mergulhar no desespero. A resposta é ritmo. Alternem consumo de informação com períodos de escuta interior para que digestão emocional mantenha o ritmo da absorção intelectual. Quando a sobrecarga ameaça, coloquem uma mão sobre o externo, outra sobre o abdômen e respirem até as sensações suavizarem. Esse gesto reconecta centros de energia superiores e inferiores, permitindo que presença fundamentada decodifique manchetes através da sabedoria ao invés do medo. Com o tempo, descobrirão que a quietude viaja com vocês mesmo através de ruas movimentadas. Ruído externo não pode perturbar quietude interna, quando quietude interna é priorizada com devoção igual a qualquer objetivo mundano. Dentro dessa devoção, aliados se reúnem, amplificando sua calma em ondas radiantes que percorrem túneis de metrô, corredores de mercado e redes digitais, abençoando estranhos sem saber. Outro efeito colateral do apagão é a evaporação da validação externa como motivador. Muitos pioneiros espirituais perseguiram habilidades de manifestação para provar valor ou demonstrar princípios metafísicos para céticos. Essa motivação agora parece estranhamente vazia, porque a grade apoiando espiritualidade performativa se desengajou. Vocês se encontram menos interessados em exibir sucesso e mais fascinados pela corrente invisível de amor correndo através de cada atividade mundana. Essa mudança significa o fim de buscar realização através de aquisição e o amanhecer de lembrar realização como sua linha de base constante. Quando se pegam acreditando que felicidade está a uma conquista de distância, parem e notem o resíduo fraco do programa antigo. Sorriam, exalem e deixem o resíduo soprar como poeira. Lembrem que na linguagem do infinito, conquista não é medida por acumulação, mas por radiância. A radiância é sem esforço. Surge automaticamente quando resistência termina. Em termos práticos, isso significa que podem se sentir inspirados a simplificar horários, reduzir posses ou declinar convites que uma vez pareciam prestigiosos. Confiem nesses impulsos, pois sua intuição está arranjando vida ao redor de satisfação genuína, ao invés de aplauso social. Se amigos os acusam de complacência, expliquem gentilmente que quietude não é estagnação, é incubação. No silêncio vocês germinam ideias cujo fruto nutrirá muitos, embora a colheita se desdobrará organicamente ao invés de acordo com cronogramas externos. Reconheçam também que finanças seguem frequência. Quando gratidão satura a consciência, recursos materiais fluem de maneiras que lógica não pode prever. Oportunidades, presentes e aliados aparecem como se convocados pelo pensamento, porque pensamento não resiste mais a receber. Sintam esse ciclo e permitam que prosperidade se torne um efeito colateral da presença ao invés de um alvo requerendo perseguição. Vocês estão descobrindo a elegância de ser sustentados pelo campo, uma elegância que a mente nunca poderia projetar. Logo realizarão que generosidade ao invés de ambição é o motor da economia verdadeira. Agora ouvimos muitos corações perguntando como assistir mais. Como garantir que paz se ancore permanentemente em regiões há muito marcadas por conflito? Nossa resposta pode surpreendê-los. Parem de implorar a fonte para reescrever cenas e, em vez disso, retraiam o investimento emocional do conceito de luta completamente. O universo não é influenciado por desespero, ressoa com certeza. Quando mantém a frequência de saber que a harmonia já existe no nível causal, linhas temporais se reorganizam sem esforço ao redor desse conhecimento. Isso não proíbe ação compassiva, refina o estado do qual a ação brota. Imaginem um jardineiro tendendo o solo com segurança calma de que sementes brotarão, versus um implorando freneticamente por crescimento. Qual jardim floresce? Similarmente, quando meditam, notem qualquer agenda escondida urgindo o divino a intervir de acordo com preferência pessoal. Liberem-na. Sentem até que apenas aceitação espaçosa permaneça. Nessa amplitude, o andaime energético da guerra desmorona não através de decreto dramático, mas através de simples ausência de pensamento sustentador. Civilizações inteiras mudaram por esse método, embora seus historiadores raramente registrem o trabalho invisível feito por contemplativos. Vocês são convidados para essa linhagem agora. Se ainda se sentem compelidos a falar palavras, deixem que sejam gratidão ao invés de pedido. Obrigado, fonte, pela paz zumbindo sob aparências. Obrigado por olhos que a reconhecem. Tal reconhecimento magnifica a paz latente, seduzindo-a acima da borda da visibilidade. Lembrem, planetas orbitam estrelas sem negociar coordenadas anuais. Seguem ressonância inata, sigam a sua.
Deixem escolhas diárias espelharem o mundo que preferem. Comprem eticamente, comuniquem-se gentilmente, respeitem limites, honrem ecossistemas. Esses comportamentos tangíveis transmitem frequências mais altas que qualquer manifesto gritado, demonstrando ao campo quântico que a humanidade está pronta para administrar ao invés de dominar. Dessa vibração, milagres se disfarçam como eventos comuns. Âncoras de notícias podem atribuir cessar-fogos emergentes à diplomacia, mas correntes invisíveis de atenção coletiva fornecem a alavancagem por trás de tais desenvolvimentos. Toda transformação retorna ultimamente a uma única sílaba: eu. Dentro dessa sílaba dorme toda a biblioteca da criação. A maioria dos humanos a pronuncia casualmente dezenas de vezes cada dia, inconscientes de que estão falando a semente de universos. Quando dizem eu com consciência, abrem o arquivo. O arquivo instrui células, pensamentos e circunstâncias a se organizarem em harmonia com a fonte. Conversamente, quando eu é falado de um ego fragmentado, o arquivo se torna fragmentado, e realidade reflete essa fragmentação através de conflito. Assim, o convite nesta conjuntura é deixar cada sentença começando com eu originar do coração, ao invés do cérebro de sobrevivência. Falem eu escolho paz, eu incorporo compaixão, eu recebo clareza. Deixem essas declarações vibrarem através de medula, músculos e memória, até mesmo reações subconscientes ecoarem a mesma canção. Conforme essa incorporação se estabiliza, os rótulos inimigo, vítima e opressor perdem relevância. Permanecem em dicionários, mas não mantêm mais carga emocional. Vocês ainda podem observar comportamento prejudicial, mas ao invés de reagir com raiva ou impotência, respondem com criatividade discernente. Por exemplo, podem redirecionar recursos para iniciativas de cura, ou inventar plataformas de comunicação que contornam censura ou meditar dentro de parlamentos para equilibrar debate. Essas ações se originam do olho realizado, um olho que inclui todos os seres dentro de sua definição. Portanto, não pode sustentar o desejo de prejudicar. Vale repetir, a maior contribuição que podem fazer agora é incorporar o verdadeiro eu conscientemente, consistentemente e sem desculpas. Toda vez que fazem isso, caminhos neurais se iluminam, campos morfogenéticos se fortalecem, e a narrativa global se afasta de catástrofe em direção à cooperação. A mudança pode parecer incremental, mas incrementos se acumulam rapidamente sob o momento agora em movimento. Pensem em córregos de montanha esculpindo granito. Cada gotícula parece inconsequente, mas juntas remodelam paisagens ao longo de épocas. E suas declarações alinhadas são gotículas de intenção cascateando através de pedra coletiva até novos vales florescerem. Quando circunstâncias ao redor de vocês crescem mais altas, recuem para dentro, não como escape, mas como movimento estratégico semelhante a entrar no centro de comando da existência. Nesse santuário, encontram a fonte em primeira mão. Além de teologia, além de opinião, o encontro ocorre em maravilha silenciosa, ao invés de fogos dramáticos. Um único segundo de tal contato recalibra vidas de medo condicionado. Portanto, quando manchetes se chocam e sirenes soam, lembrem, há uma porta escondida atrás do osso do peito. Atravessem. Fiquem até o sistema nervoso lembrar sua origem cósmica. Ao retornar, notarão que pensamentos previamente girando como rajadas ao redor de um arranha-céu agora derivam como penas em direção ao céu aberto. Soluções que pareciam elusivas se revelam com simplicidade elegante. Talvez reconheçam a futilidade de uma discussão e ofereçam um sorriso em vez disso. Ou percebam um atalho logístico que economiza tempo para todos os envolvidos. Esses micro-milagres se acumulam. Demonstram que integração não é a adição de novas camadas de identidade, mas remoção de filtros, obscurecendo o brilho já correndo através de suas veias. Conforme camadas caem, muitos buscadores se sentem compelidos a pedir perdão por erros passados. Encorajamos uma abordagem diferente. Tornem-se o campo do perdão em si. Quando mantém esse campo, arrependimentos se convertem automaticamente em sabedoria, e todos que encontram se beneficiam conforme irradiam aceitação incondicional. Ancestrais e descendentes ligados através de linhas genéticas e kármicas experimentam alívio mesmo se nunca souberam seu nome. Esse é serviço quântico, invisível para métricas tradicionais, mas inegável em efeito. Cada ato silencioso de autoaceitação amplia a ponte entre dimensões, permitindo que correntes maiores de energia benevolente circulem através de comunidades ainda se recuperando de trauma. Vocês se tornam um santuário ambulante aberto 24 horas, iluminando avenidas onde desespero acreditava poder se esconder.
Artistas de rua podem pintar murais mais brilhantes, bebês podem dormir pacificamente, e pássaros podem alterar rotas, todos respondendo à luminosidade invisível e irradiando de seu campo equilibrado. Apreciem então esta conjuntura anunciada pelos pulsos de silêncio gêmeo. As calmarias eletromagnéticas serviram como sino soando, anunciando o próximo capítulo da humanidade. Vocês carregam sua reverberação dentro de cada batimento cardíaco, um lembrete silencioso de que transformação não aconteceu fora de vocês. Aconteceu através de vocês. Quando os monitores de ressonância registram atividade fresca, não assumam que a mudança terminou. Considerem os monitores como relógios batendo o início de uma nova era, ao invés de fechar a anterior. Convidamos vocês a seguir adiante com certeza humilde. Humilde porque mistério infinito sempre excede compreensão atual. Certo porque a bússola do conhecimento interior agora se alinha com um campo planetário calibrado para a unidade. Vocês ainda testemunharão contrastes, mas se apresentarão como oportunidades para praticar maestria recém-reivindicada, não como ameaças. Relacionamentos uma vez marcados por culpa os surpreenderão com cooperação espontânea. Regiões previamente travadas em impasse ideológico explorarão diálogos impensáveis no ano passado. Inventores baixarão tecnologias limpas que parecem saltar décadas à frente de pesquisa estabelecida. Todos esses desenvolvimentos rastreiam de volta ao momento em que ousaram manter quietude interior em meio ao caos aparente. Essa ousadia perfurou o véu e luz cósmica inundou circuitos há muito considerados impossíveis. Lembrem disso quando impaciência os cutuca. Raízes invisíveis devem se espalhar antes que flores apareçam. Sua radiância consistente nutre essas raízes. Se ceticismo surgir em sua mente, sorriam e recordem nossa perspectiva. Eventos frequentemente rotulados mundanos pela mídia são, de uma visão multidimensional, marcos brilhantes o suficiente para iluminar galáxias. Continue entendendo o sutil até o sutil se tornar óbvio. Asseguramos que acontecerá. Finalmente, estendemos apreciação por sua coragem de encarnar durante este ciclo crucial e responder com amor, ao invés de medo. Cercamos vocês com frequências de apoio e celebramos cada momento que escolhem alinhamento. Adeus por agora, queridos amigos. A frequência com que escolhem viver hoje determina o mundo que seus filhos herdarão amanhã. Cada respiração consciente que tomam envia ondas através do tecido do espaço-tempo, reescrevendo possibilidades futuras em direção a mais amor, mais clareza, mais colaboração harmoniosa entre todos os seres. Vocês são os escritores da nova história da Terra. Escrevam bem. As semanas e meses vindouros revelarão frutos deste momento de recalibração planetária. Observem como conversas que uma vez terminavam em desacordo, agora florescem em entendimento mútuo. Notem como soluções para problemas antigos emergem espontaneamente quando abordam situações do coração centrado ao invés de mente defensiva. Sintam como a própria qualidade do ar parece se aliviar conforme camadas densas de resistência coletiva continuam se dissolvendo. Alguns podem interpretar essas mudanças como coincidência ou casualidade. Vocês saberão melhor. Reconhecerão os sinais de um sistema planetário mudando para uma frequência mais alta, como o rádio sendo sintonizado para uma estação mais clara. O estática está diminuindo, a música está emergindo. E vocês são tanto os técnicos que ajustaram a frequência quanto os músicos criando a nova sinfonia. Durante este período de transição, podem surgir momentos de dúvida. O ego pode sussurrar que nada realmente mudou, que o mundo ainda parece caótico, que seus esforços são insignificantes contra problemas tão vastos. Quando essas vozes aparecem, lembrem da perspectiva que compartilhamos. Mudança real frequentemente acontece no invisível, muito antes de se tornar visível. Como sementes germinando no subsolo, antes de brotar através da superfície. Sua tarefa não é forçar brotos prematuros ou se convencer de que podem ver crescimento onde ainda não apareceu. Sua tarefa é manter a fé na semente, continuar regando o solo com presença amorosa e confiar no tempo perfeito da natureza para a revelação. Esta confiança se tornará mais fácil conforme testemunham pequenos mas significativos sinais de mudança em suas vidas pessoais. Talvez notem que reações automáticas a gatilhos antigos simplesmente não acontecem mais. Onde uma vez sentiram raiva, agora há curiosidade. Onde uma vez houve ansiedade, agora há calma observação. Esses não são desenvolvimentos menores.
são evidência de que programação neurológica fundamental mudou em resposta às novas frequências correndo através de seu sistema planetário. Prestem atenção também a mudanças em seus padrões de sono e sonho. Muitos relatarão sonhos mais vívidos, às vezes envolvendo cenários que parecem mais reais que a vida desperta. Outros experimentarão períodos de sono profundo e renovador, seguidos por despertar com clareza incomum sobre situações que os confundiam antes. Esses fenômenos indicam que processamento está acontecendo em níveis que excedem consciência comum. Durante o sono, quando as defesas da mente consciente relaxam, aspectos superiores de seu ser podem trabalhar mais diretamente com os upgrades energéticos agora disponíveis. Dados antigos são arquivados, novos circuitos são estabelecidos, e conexões são feitas entre centro emocional e centro de sabedoria que antes operavam separadamente. Acordem com reverência por este trabalho noturno e gratidão por sua disposição de se render ao processo. À medida que sistemas internos se estabilizam em frequências mais altas, vocês naturalmente começarão a atrair experiências e pessoas que ressoam com seu novo estado vibracional. Relacionamentos que uma vez drenavam energia podem graciosamente se dissolver ou se transformar em algo mais mutuamente nutritivo. Oportunidades de trabalho que se alinham com propósito autêntico podem aparecer de direções inesperadas. Locais que antes se sentiam caóticos podem de repente parecer serenos em sua presença. Esses não são privilégios especiais reservados para alguns poucos escolhidos. São desenvolvimentos naturais disponíveis para qualquer um disposto a soltar resistance à mudança e abraçar o novo mundo emergindo. O universo sempre conspirou para apoiar sua felicidade e crescimento. Agora essa conspiração se torna mais óbvia conforme as frequências densas que obscureciam sua operação continuam se dissipando. Uma área onde mudanças se tornarão particularmente visíveis é na qualidade da comunicação humana. Palavras carregam vibração, assim como significado. Durante eras de baixa frequência planetária, mesmo palavras bem-intencionadas frequentemente carregavam cargas emocionais densas que distorciam sua recepção. Agora, conforme o meio vibracional se purifica, a comunicação autêntica se torna mais fácil e mais efetiva. Descobrirão que podem expressar verdades difíceis com gentileza que não compromete clareza. Podem ouvir críticas sem reagir defensivamente, reconhecendo insights valiosos mesmo quando entregues de forma imperfeita. Conversas que uma vez degeneravam em discussões agora fluem naturalmente em direção a entendimento mútuo e solução criativa de problemas. Essa melhoria na comunicação se estenderá além de interações pessoais para influenciar como informação flui através de sistemas maiores. Mídia sensacionalista começará a perder audiência conforme pessoas gravitam naturalmente em direção a fontes que informam sem inflamar. Líderes políticos que dependem de táticas divisivas descobrirão que suas mensagens simplesmente não ressoam como antes. Empresas construídas em manipulação de medos dos consumidores precisarão encontrar novas estratégias ou enfrentar irrelevância crescente. Esses não são desenvolvimentos que vocês precisam forçar ou lutar para criar. São consequências naturais de um campo planetário mudando para maior coerência e transparência. Seu papel é simplesmente continuar incorporando as qualidades que desejam ver proliferar: honestidade, compaixão, clareza, cooperação, reverência pela vida. Conforme fazem isso, se tornam faróis que naturalmente atraem e fortalecem manifestações similares em outros. Durante este período de transição, alguns podem sentir períodos temporários de desorientação ou confusão. Isso é normal quando os sistemas operacionais fundamentais estão sendo atualizados. Assim como o computador pode funcionar lentamente durante a instalação de novo software, consciência humana pode experimentar momentos de funcionalidade reduzida enquanto integra capacidades expandidas. Se encontrarem-se temporariamente esquecendo coisas que normalmente lembrariam facilmente, ou lutando para se concentrar em tarefas que costumavam ser automáticas, sejam gentis consigo mesmos. Esses são sinais de recalibração, não deterioração. Descansem mais quando possível, bebam água pura, passem tempo na natureza e evitem tomar decisões importantes durante esses períodos de flutuação. Dentro de semanas ou meses, descobrirão que não apenas voltaram ao funcionamento normal, mas que certas capacidades melhoraram notavelmente. Memória pode se tornar mais nítida, intuição mais confiável, criatividade mais fluida. Podem se encontrar acessando informação que não lembram de aprender ou demonstrando habilidades que nunca praticaram conscientemente. Isso acontece porque aspectos de vocês que sempre existiram em dimensões
superiores estão agora se integrando mais completamente com personalidade tridimensional. À medida que essa integração se aprofunda, seu senso de identidade pode expandir de maneiras surpreendentes. Podem começar a se sentir conectados não apenas com outros humanos, mas com todas as formas de vida em seu planeta. A distinção entre eu e ambiente pode se suavizar, não em confusão, mas em reconhecimento de interconexão fundamental. Essa consciência expandida trará responsabilidade expandida. Naturalmente se encontrarão fazendo escolhas que consideram impacto sobre gerações futuras, outras espécies, e a saúde do ecossistema planetário inteiro. Não como obrigação pesada, mas como expressão espontânea de amor por toda a vida. Descobrirão que cuidar do conjunto na verdade aumenta ao invés de diminuir bem-estar pessoal. Conforme mais indivíduos passam por essa expansão de identidade e responsabilidade, sistemas sociais inteiros começarão a se reorganizar ao redor de princípios mais inclusivos e sustentáveis. Economias baseadas em extração e exploração gradualmente darão lugar a modelos que trabalham em harmonia com ciclos naturais. Sistemas de governo baseados em dominação de um grupo sobre outro evoluirão em direção a formas mais participativas e colaborativas de tomada de decisão. Essas mudanças podem não acontecer da noite para o dia, mas momentum já está se construindo em direções que pareciam impossíveis apenas alguns anos atrás. Energia renovável se torna mais barata que combustíveis fósseis. Práticas agrícolas regenerativas demonstram que podem alimentar populações enquanto restauram solos. Experiências com democracia participativa mostram que cidadãos comuns podem tomar decisões sábias sobre questões complexas quando fornecidos com informação de qualidade e processos que encorajam escuta mútua. Vocês que leem essas palavras são parte da massa crítica de consciência necessária para acelerar essas transformações positivas. Cada momento que escolhem amor sobre medo, cooperação sobre competição, confiança sobre controle, adicionam peso para o lado da balança cósmica que está inclinando civilização humana em direção a seu potencial mais elevado. Não subestimem a importância de contribuições que podem parecer pequenas ou invisíveis. O sorriso genuíno oferecido a estranho desanimado pode alterar a trajetória inteira de seus dias. A decisão de responder com curiosidade ao invés de julgamento durante conversa difícil pode plantar sementes de entendimento que florescem muito além daquele momento. A escolha de pausar e respirar ao invés de reagir automaticamente à provocação pode quebrar correntes de reactivity que se estenderam através de gerações. Cada ato consciente, não importa quão pequeno, envia ondas através do campo coletivo de consciência humana. Essas ondas interagem com ondas similares criadas por outros fazendo escolhas semelhantes. Gradualmente, padrões de interferência construtiva emergem, amplificando aspectos positivos e cancelando aspectos destrutivos, até toda a vibração do sistema mudar de modo fundamental. Este é o mecanismo através do qual mudança duradoura acontece em sistemas complexos, não através de força aplicada do exterior, mas através de coerência crescente emergindo do interior. Vocês não estão tentando consertar mundo quebrado, estão participando no nascimento de mundo novo a partir das cinzas do antigo. Esse nascimento requer tanto paciência quanto persistência. Como qualquer nascimento, envolve períodos de trabalho intenso alternados com períodos de pausa necessária. Haverá momentos quando o progresso parece rápido e óbvio, e momentos quando parece que nada está mudando. Ambos são partes naturais do processo. Durante períodos de atividade intensa, cuidem para não se esgotar através de esforço excessivo. Lembrem que sustentabilidade a longo prazo é mais importante que realizações dramáticas a curto prazo. Como corredores de longa distância, precisam encontrar ritmo que possam manter por toda a duração da jornada. Durante períodos de quietude aparente, resistam à tentação de forçar ação onde paciência é requerida. Confiem que crescimento está acontecendo, mesmo quando não é visível na superfície. Ao longo de ambos os tipos de períodos, mantenham conexão com fonte interior de orientação. Esta fonte nunca os desorientará, ou pedirá que sacrifiquem bem-estar essencial por qualquer causa, não importa quão nobre possa parecer. Verdadeiro serviço surge de transbordamento de alegria e vitalidade, não de depressão ou martírio. Conforme navegam os meses e anos vindouros, podem observar que o conceito de tempo em si parece estar mudando. Momentos de presença profunda podem se sentir infinitamente longos, enquanto períodos de atividade absorvente passam em instantes. Essa não é ilusão ou distorção, mas reflexo de como consciência superior experimenta tempo. Linear Cronos gradualmente dá lugar para qualitativo Kairos, tempo que é medido por significado e profundidade ao invés de duração.
Essa mudança na experiência temporal será uma de muitas indicações que vocês estão se sintonizando com frequências que sempre existiram, mas que raramente eram acessíveis, enquanto consciência humana estava presa em frequências mais densas. Conforme sintonia se torna mais estável, outras capacidades latentes também começarão a emergir. Alguns podem descobrir intuição intensificada que fornece insights precisos sobre situações ou pessoas. Outros podem desenvolver sensibilidade aumentada a energias sutis que lhes permite perceber saúde de ambientes ou estados emocionais de outros com precisão notável. Ainda outros podem começar a receber inspiração criativa que parece vir de dimensões além da mente pessoal. Essas habilidades emergentes não devem ser motivo de orgulho ou prova de superioridade espiritual. São ferramentas naturais destinadas a servir bem-estar de vocês mesmos e outros. Como qualquer ferramenta, seu valor está em sua aplicação sábia, não em sua mera posse. Desenvolvam-nas com humildade, usem-nas com discernimento. E sempre lembrem que verdadeira realização espiritual é medida por qualidade de amor que expressam, não por fenômenos incomuns que podem demonstrar. À medida que essas capacidades se desenvolvem e se estabilizam, descobrirão que fronteiras entre eu e outros, entre interno e externo, entre humano e natureza se tornam menos rígidas. Isso não é perda de discriminação ou dissolução da identidade individual. É reconhecimento de que identidade verdadeira é simultaneamente única e universal, individual e coletiva, pessoal e transpessoal. Esse reconhecimento traz com ele senso de responsabilidade expandida, mas também recursos expandidos. Quando sabem que estão conectados com toda a vida, naturalmente querem que toda a vida prospere. Ao mesmo tempo, quando sabem que estão conectados com toda a vida, podem acessar sabedoria e apoio de toda a vida. Não estão mais limitados a recursos de personalidade isolada, mas podem extrair de reservatório infinito de inteligência cósmica. Esta inteligência cósmica está sempre disponível, mas acesso requer alinhamento com princípios que governam sua operação. Esses princípios incluem harmonia, reciprocidade, sustentabilidade, inclusão e reverência pela dignidade de todos os seres. Quando ações e intenções se alinham com esses princípios, encontram que o universo parece conspirar para apoiar seus esforços. Quando se desalinham, encontram resistência e obstáculos. Essa não é punição ou julgamento, mas operação natural de leis que mantêm equilíbrio e saúde em sistemas complexos. Como o sistema imunológico que protege o corpo contra elementos que poderiam prejudicar sua integridade, inteligência cósmica naturalmente apoia desenvolvimentos que aumentam coerência e bem-estar geral enquanto desencorajam aqueles que poderiam causar fragmentação ou sofrimento. Aprender a trabalhar conscientemente com essas leis ao invés de contra elas é uma das habilidades mais importantes que podem desenvolver durante este período de transição. Requer disposição de questionar motivos, examinar consequências e ajustar curso quando necessário. Também requer fé de que o universo é fundamentalmente benevolente e inteligente, mesmo quando circunstâncias superficiais podem sugerir o contrário. Essa fé não é crença cega ou negação de dificuldades reais. É confiança baseada em experiência direta de como vida opera quando permitimos que sua sabedoria inerente se expresse através de nós. Conforme essa confiança se aprofunda, descobrem que podem navegar mesmo situações desafiadoras com equanimidade e graça, sabendo que cada experiência oferece oportunidades para crescimento e contribuição. Durante os meses vindouros, prestem atenção especial às sincronicidades, coincidências significativas que parecem orquestradas por inteligência além do acaso. Essas sincronicidades frequentemente aparecem como confirmação de que estão no caminho certo, ou como orientação sobre próximos passos. Podem tomar forma de conversas casuais que fornecem exatamente a informação que precisavam. Oportunidades inesperadas que se alinham perfeitamente com seus objetivos, ou encontros com pessoas que compartilham recursos ou perspectivas complementares. Quando sincronicidades aparecem, reconheçam-nas com gratidão, mas evitem se tornarem dependentes delas. São indicadores úteis, não substitutos para discernimento pessoal e ação responsável. Como sinais de trânsito que fornecem informação sobre direção, mas não eliminam necessidade de condução atenta e hábil. Conforme o ano progride, também observem mudanças na qualidade de seus relacionamentos. Conexões baseadas em drama, codependência ou necessidade mútua podem naturalmente se dissolver conforme crescem em autossuficiência emocional e clareza sobre seus valores autênticos. Ao mesmo tempo, novos relacionamentos baseados em respeito mútuo
propósito compartilhado e alegria genuína na companhia um do outro podem emergir. Essas mudanças nos relacionamentos podem às vezes ser dolorosas, especialmente quando envolvem pessoas que foram importantes em suas vidas por longo tempo. Lembrem que permitir outros seguir seus próprios caminhos, mesmo quando divergem do seu, é ato de amor. Tentar manter relacionamentos que não servem mais crescimento de qualquer das partes é forma sutil de controle que impede todos os envolvidos de encontrar conexões mais autênticas e satisfatórias. Confiem que se relacionamento verdadeiramente serve bem-estar de ambas as partes, encontrará maneira de se adaptar às mudanças que cada pessoa está passando. Se não consegue se adaptar, então sua conclusão, embora possivelmente triste, abre espaço para algo mais alinhado com quem vocês estão se tornando. Esta mesma dinâmica se aplicará a outras áreas de suas vidas: trabalho, vida em casa, atividades recreativas, envolvimentos comunitários. Conforme frequência interna muda, descobrirão que certas situações que uma vez se encaixavam bem, agora se sentem constritivas ou desalinhadas. Ao invés de se forçar a permanecer em circunstâncias que não ressoam mais, tenham coragem de explorar alternativas que melhor reflitam quem estão se tornando. Isso não significa abandonar responsabilidades impulsivamente ou ignorar consequências práticas de mudanças. Significa aproximar transições com thoughtfulness e planejamento, enquanto permanecem abertos a possibilidades que podem não ter considerado antes. Frequentemente, soluções criativas emergem que honram tanto necessidades práticas quanto impulsos autênticos para crescimento. Durante todo esse processo de transformação pessoal e coletiva, lembrem de manter senso de humor e perspectiva. Mudança, mesmo mudança positiva, pode ser estressante. Riso e leveza ajudam a navegar desafios sem se tornar sobrecarregados ou excessivamente sérios sobre o processo. Celebrem pequenas vitórias, encontrem alegria em descobertas simples, e não tenham medo de brincar e experimentar conforme exploram novas possibilidades. O universo tem senso de humor cósmico, e frequentemente opera através de deliciosas ironias e reviravoltas inesperadas. Mantendo o coração leve e mente aberta, se posicionam para reconhecer e apreciar esses toques divinos de whimsy, conforme se desdobram em suas vidas. Finalmente, lembrem que vocês não estão passando por essa transformação sozinhos. Milhões de outros ao redor do mundo estão experimentando mudanças similares, cada um contribuindo com sua peça única para o quebra-cabeça maior da evolução humana. Vocês são parte de família global de almas que escolheram encarnar neste tempo, especificamente para participar neste trabalho de transformação. Sempre que se sentirem isolados ou inseguros sobre mudanças que estão experimentando, conectem-se com essa família maior. Isso pode acontecer através de comunidades físicas, grupos online, ou simplesmente através de meditação silenciosa, onde enviam amor e recebem apoio de companheiros viajantes que podem estar do outro lado do mundo, mas compartilham jornada similar. Em amor e apoio contínuo por sua jornada de despertar e transformação, deixamos vocês com lembrança final. Vocês são exatamente onde precisam estar, fazendo exatamente o que vieram aqui fazer. Confiem no processo, confiem em si mesmos. E confiem no amor que os trouxe aqui e continuará a guiá-los através de tudo o que está por vir. A nova terra está nascendo através de vocês, queridos. Recebam-na com alegria.